Então, vamos ter hoje a nossa aula sobre sólidos geométricos. Eu sou a professora Elaine Cristina, de Matemática, 4º e 5º ano. Então, vamos iniciar. Antes da gente chegar lá nos sólidos geométricos, vamos falar um pouco sobre as figuras planas. O que são essas regiões planas? Então, vejam, esta caixa tem a forma de um cubo. Ela tem 6 faces quadradas. Cada uma dessas faces é uma região poligonal. Então, vejam. Veja que aqui eu tenho 6 faces quadradas, então são chamadas de figuras planas. Essas faces, por exemplo, você tem essa caixa e você vai fazer o contorno de um dos lados dessa caixa. Então, você vai encontrar esses quadrados aqui, ó. Então, a minha caixa lá, tá? Que é semelhante, ela nos lembra um cubo, que é um sólido geométrico. As suas faces são formadas por 6 quadrados, que são as figuras planas. Por exemplo, eu tenho outros exemplos de figuras planas. Vamos seguir em diante. Então, aqui são as partes planas, que são as faces do cubo. Outra figura plana, por exemplo, o cilindro, ele tem 2 bases. O cilindro é essa figura aqui, tá? Cada uma dessas bases é uma região plana circular. Então, quais são essas partes planas que são as bases do cilindro? Então, em forma de círculo. Então, o cilindro, tá? Ele tem 2 figuras planas em forma de círculo. Aqui são exemplos, tá, de figuras planas. O que são as figuras planas? São as formas geométricas formadas por superfícies planas. Então, eu tenho aqui um retângulo, eu tenho aqui um círculo, um triângulo e um quadrado. Então, essas figuras, elas vão ajudar a formar os sólidos geométricos, tá certo? Continuando, o que são esses sólidos geométricos? Nós temos, no dia a dia, é frequente ver objetos que lembram alguns sólidos geométricos. Então, na nossa casa mesmo, nós temos vários objetos, tá? Que se parecem com os sólidos geométricos. Por exemplo, nós temos um cubo, uma bola, uma caixa de presente, uma lata, as pirâmides do Egito, um chapéu de aniversário, tá? Essas figuras e outras mais, elas nos lembram, nos faz lembrar aos sólidos geométricos. Então, que sólido geométrico corresponde à forma de cada objeto? Então, vamos ver aqui, por exemplo, que sólido geométrico me lembra um cubo, aliás, um dado? O cubo, né? Então, ó, veja aí que o dado, né, ele é bem parecido com o cubo. E a bola? O que é que me lembra a bola? Qual é o sólido que é semelhante à bola? A esfera. A caixa de presente, o paralelepípedo, né? Outro sólido geométrico. Essa lata aí de doce, por exemplo, o cilindro. As pirâmides do Egito, lembra uma pirâmide quadrangular. E o chapéu de aniversário nos lembra o cone, que também é um modelo de sólido geométrico, tá? Poliedros e corpos redondos. Então, vejam só. O que são os poliedros, tá? São sólidos que só têm partes planas. Então, a gente viu que figura plana é uma dos lados de um cubo, de um paralelepípedo, de uma pirâmide, tá? Então, veja aí exemplos de poliedros, de sólidos geométricos que são formados por faces planas. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa pirâmide. Veja que ela tá, esse quadrado aqui da pirâmide é uma figura plana. Olha aqui o cubo. Novamente, eu tenho aqui as suas faces, tá? Que são formadas por figuras planas. Esse aqui, que é o cubo. O paralelepípedo, também formado por várias faces, por várias figuras planas. Outro modelo aqui de paralelepípedo, tá? Todas com suas linhas retas, não tem nenhuma linha curva, tá? Por isso elas são chamadas de poliedros.
Temos também, dentro do grupo de sólidos geométricos, os corpos redondos, que são sólidos que têm partes arredondadas. Então, quais são eles? O cilindro, como vocês estão vendo aqui, o cone e a esfera. Então, corpos redondos, às vezes, muitos professores falam para seus alunos, eles também nos dá a ideia assim, corpos redondos, porque se você colocar, deitar esse sólido, ele vai rolar, diferente dos poliedros, porque os poliedros, eles têm todas as suas faces planas, retas. No caso aqui dos corpos redondos, ele tem seu corpo arredondado, né? E curvo. Então, por isso que eles são chamados de corpos redondos. Então, um sólido geométrico é composto por faces, arestas e vértices, tá? Então, no caso dos poliedros, os corpos redondos, eles não têm arestas, eles não têm face, tá certo? Então, vejam só. Então, aqui a gente está vendo aqui essa região pintada de laranja, que é a face do meu cubo. Essas linhas pintadas de azul, tá? São chamadas de arestas. E esses pontinhos aqui são as arestas, tá? E esses pontinhos verdes aqui são chamados de vértices. Então, para eu ter um sólido geométrico, cada sólido geométrico ele é composto por várias faces, várias arestas e vários vértices. Essas figuras também elas podem ser chamadas, esses sólidos geométricos, eles podem ser chamados de figuras tridimensionais, porque eles têm altura, comprimento e profundidade, tá certo? Então, se você virar uma figura dessa para qualquer lado, você vai estar visualizando. Ela é diferente de um quadrado, somente de um círculo, somente de um triângulo. Elas são chamadas tridimensionais. Quantas faces, arestas e vértices tenho eu? Então, aqui é um sólido que tem 6 faces, tá? Que são as linhas, essas linhas chamadas de arestas, tá certo? Ó, cada linha reta dessa aqui eu vou chamar de aresta. Então, ele tem aqui 12 arestas, tá? Se a gente for contar, tem que contar todo a volta da figura. Ele vai ter 6 faces aqui, que são o encontro dessas linhas retas aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, as arestas, e os pontinhos, o encontro de duas linhas das arestas chamadas, a gente vai ter os vértices. Então, no caso aqui, ele tem as 12 arestas e 8 vértices, tá certo? Então, que figura você acha que é esse sólido geométrico? Qual o nome dele? Muito bem, olá, eu sou o cubo. Aqui, gente, é a planificação desse sólido geométrico. Aqui é quando por exemplo, você tem uma caixa que parece um cubo na sua casa. Quando você desmonta essa caixa, você vai ter esse formato aqui. E aí facilita para você contar quantas faces, por quantas figuras planas esse meu cubo é formado. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu cubo é formado por 6 figuras planas que a gente viu lá no início da aula, tá certo? E aí, a gente pode ver arestas, vértices e faces. Quantas faces, arestas e vértices tenho eu? Então, nós temos aqui o nosso próximo sólido geométrico, tá? Então, vamos aqui descobrir qual é o seu nome, quantas faces, arestas e vértices tem ele, tá certo? Então, ele vai ter 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. É só fazer os riscos na figura, nas linhas retas, nos cantinhos você vai ter os vértices e cada vez que você virar a sua figura, você vai ter as faces, tá certo? Então, olá, eu sou o paralelepípedo e aqui
é a minha planificação, tá certo? Aqui ele está todo aberto para você fazer a contagem das suas faces, que facilita mais ainda, tá bom? Quantas faces, arestas e vértices tenho eu? Vamos ver aqui o próximo, sólido. Então, como será o nome desse sólido? Quantas arestas, faces e vértices tem ele? Então, vejam só, ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Eu sou o prisma de base triangular, tá certo? Então, é uma das características dos prismas. Todo prisma ele tem suas faces retangulares e suas bases vão ser triangulares, de forma pentagonal, hexagonal e assim por diante. Olha a sua planificação do prisma de base triangular, tá? Que dá para a gente contar a quantidade de faces dessa figura, ó, no caso aqui 1, 2, 3, 4, 5 faces, tá certo? Vamos continuar. Próxima figura, próximo sólido. Quantas faces, arestas e vértices tenho eu? Olha aqui, outro modelo, tá? Então, a gente vai ver aqui que esse sólido ele tem 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Qual é o seu nome? É um prisma de base pentagonal, tá certo? Sua planificação, olha aí, a sua planificação ele de forma aberta facilita para a gente contar as suas faces. Quantas faces, arestas e vértices tenho eu? Então, vamos ver aqui quantas faces, arestas e vértices. Tenho 5 faces, 5 vértices, 8 arestas. Pirâmide de base quadrada, tá certo? Todas as pirâmides, as suas faces são triangulares, em formas de triângulo. E a sua base, no caso, no exemplo dessa aqui, é quadrada. Olha a sua planificação. Olha aí a parte laranja, né? A base que ela vai se manter, que é em forma de um quadrado. Então, no caso aqui, só relembrando, no caso aqui da planificação, todos esses 4 triângulos aqui, o triângulo é uma figura plana, o quadrado é uma figura plana, na planificação, mas quando eu juntar, se eu recortar essa figura e juntar, eu vou ter um sólido geométrico chamado pirâmide de base quadrada. Então, vamos continuar. Quem sou eu? Então, veja que sólido geométrico é esse, tá? Então, na sua opinião, qual seria o nome desse sólido? Ele diz que eu tenho uma base plana e um vértice. Olá, eu sou o cone. Veja que dos corpos redondos, o cone é o único sólido geométrico que tem um vértice, que tem uma pontinha aqui, tá? Lembra que os corpos redondos, cone, cilindro e esfera. Dos 3, o cone é o único que vai ter um vértice. Olha a sua planificação. Ele tem uma base em forma de círculo e um corpo arredondado. Quem sou eu? Olha só, tá? Quais são as características desse sólido? Olá, eu sou a esfera. Sou formada apenas por uma superfície curva. No caso da esfera, ele não tem planificação, porque ele é todo curvo. Quem sou eu? Olha só, o próximo sólido. Olá, eu sou o cilindro. Sou formado por superfícies planas e curvas. Veja que na sua planificação, você observa o seguinte, ó. 2 círculos aqui, tá? Que são a sua base, tá? São as suas superfícies planas e tá certo que quando ele está planificado, ele aparenta ser um retângulo, mas ele entra no grupo dos corpos redondos porque quando eu monto esse sólido, ele vai ter, tá? Um corpo arredondado. Hora da atividade. Então, vamos ver aqui essa questão e, baseado no que na aula que a gente já teve, vamos aqui responder. O
professor de matemática entregou para cada aluno uma planificação de um sólido. Observe as planificações que alguns alunos receberam. Qual aluno recebeu a planificação do cilindro? Então, a Diana, o Fábio, a Laura e a Maria. Então, analisem essas planificações e a nossa pergunta é saber qual foi o aluno que recebeu a planificação do cilindro. Então, aí temos a planificação da Diana, do Fábio, da Laura, da Maria. Então, vocês acham que quem recebeu a planificação do cilindro foi a Diana, foi o Fábio, foi a Laura ou foi a Maria? Então, quem falou que foi o Fábio está correto, tá certo? Próxima atividade. Qual dos objetos a seguir tem a forma esférica? Analisem aí. Então, nós temos um lápis, uma borracha, uma bola e um cesto. Então, na sua opinião, qual delas tem uma forma esférica? A figura 1, a figura 2, a figura 3 ou a figura 4? A figura 3, a bola, ela se assemelha a um sólido geométrico chamado esfera. Vamos ver a próxima atividade. Veja os sólidos e informe o número de faces, arestas e vértices. Então, aqui nós temos dois sólidos, o paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada. Então, só relembrando aqui, o paralelepípedo, esse sólido, ele nos lembra, na nossa casa, por exemplo, uma caixa de sapato, um armário e diversos outros objetos. A pirâmide de base quadrada, ela nos lembra as pirâmides do Egito, tá certo? Então, vamos ver aqui se vocês ainda lembram, tá? De acordo com a nossa aula, quantas faces, arestas e vértices tem cada um. Então, o paralelepípedo, ele vai ter 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E a pirâmide? 5 faces, 5 vértices e 8 arestas, tá certo? Então, aqui finaliza a nossa aula. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e até a próxima.